Fala galera, tudo bem? Bruno aqui, e um dos problemas mais recorrentes que eu recebo na comunidade de Primers Premium, mas também aqui, e eu vejo em todo lugar que eu converso sobre IA, é como construir roteiros com IA. E hoje eu vou trazer de mão beijada para você uma estrutura que você pode utilizar para o seu projeto, seja ele um anime, seja ele uma novela, seja ele uma série de ação, um live action que você queira fazer. Então vem na minha que hoje a gente vai aprender a estruturar uma IA para você chamar de sua. Por isso, eu conto muito com o seu like, com o seu hype, porque isso vai fazer com que, além de ajudar o canal, este conteúdo chegue para mais pessoas, mostrando que ele é relevante, beleza? E se você chegou do Ney daqui, inscreva-se no canal, faz a balangandã lá, ativa as notificações, porque toda hora que sair um vídeo novo, pode ser que ele seja interessante para você e eu falo sobre tudo, absolutamente tudo por IA, e eu tô te esperando aqui na resenha pra gente hablar sobre esse assunto, beleza? Muito bem, gente, pra gente construir uma engine, uma ferramenta de IA que possa te suportar dentro deste seu negócio, que é: Bruno, eu tenho muita dificuldade de construir um roteiro com plot twist, com começo, com meio e fim. Se eu peço para IA, fica algo meio genérico. Então, esse é um ponto muito importante aqui que eu estou trazendo para você, que é para te ajudar a não deixar tão genérico. Porém, entretanto, todavia, você precisa ter um conteúdo que ele funcione no mainstream, né? Que ele funcione aí para atingir a massa. Então, não adianta você nichar, que você vai pegar um nicho, ou seja, você vai ter pouca visualização. Se você quer fazer algo para ter muita visualização, meu amigo, você tem que dar o braço a torcer para a cultura pop. O que eu quero dizer como cultura pop? Eu quero dizer que você vai precisar puxar alguns elementos que vão servir de pano de fundo para a sua história. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, eu vou trazer anime, tá? Mas você pode utilizar para fazer uma novela, para fazer uma propaganda de TV, para fazer um live action, um filme de terror. E é muito importante você entender o que funciona num filme de terror, assim como o que funciona em uma novela, assim como o que funciona dentro de um anime. E é assim que a gente vai utilizar o Notebook LM, que é uma das ferramentas mais parrudas do Google, tá? E eu aconselho muito você assinar o Google para ter toda a informação para você, porque senão você vai ficar treinando a IA e vai servir para o Google lá na frente, tá? Se você tem uma versão paga, ela fica sendo só sua. Lembrando também que quem se tornar um Primer Premium tem acesso ao Notebook LM de anime aqui, que eu vou deixar setado lá dentro da comunidade para vocês poderem utilizar, tá bom? E como que a gente usa o Notebook LM para você que é leigo no Notebook LM? O Notebook LM é como se ele criasse uma atmosfera só para a sua necessidade. Ele vai fazer uma pesquisa na web, vai buscar os principais indicadores dentro do seu prompt, e o seu prompt precisa ser robusto para você poder trabalhar com ele, tá? E aí, como que funciona? Ó, eu vou clicar aqui em novo, tá? Vou clicar em novo e ele vai me abrir um painel aqui dentro, tá? Tá vendo? Ó, esse painel aqui que eu vou poder utilizar ele, além de encaminhar alguns arquivos ou fazer pesquisa na web. Já que a gente está utilizando ele para ser uma IA que vai buscar o que funciona para estruturar o meu roteiro, para fazer um anime bombar nas redes sociais, eu preciso criar um prompt que vá fazer com que ele pesquise isso sobre o tema. E a primeira coisa que a gente precisa mudar é aqui, ó, Deep Research. Tá? Eu tenho que deixar em Deep Research, que é uma pesquisa mais aprofundada, né? Não é uma pesquisa rápida, ele vai pensar, analisar e vai em cheio no que a gente precisa. Por isso, agora a gente começa o prompt. E o prompt que a gente vai utilizar é este aqui, tá? E você pode adequar este prompt para o seu negócio, para a sua estrutura, para o seu projeto. É muito importante você sempre começar a dizer o que ele será, tá? Você deve ser um especialista na construção de roteiros de anime. Para isso, faça uma pesquisa procurando informações sobre os projetos que mais deram certo. É óbvio, você quer fazer o seu projeto bombar. Se você quer fazer o seu projeto bombar, você precisa ter referência, meu amigo. E referência é estudar sobre o que funcionou em Dragon Ball, o que funcionou em Jujutsu, o que funcionou em Demon Slayer, o que funcionou em Cavaleiros do Zodíaco. E aí você vai construir a sua história. E nada melhor do que construir uma história com plot
twist, olha isso daqui, que é aquela virada, sabe quando você tá andando e você fala, nossa, não acredito que isso aconteceu, cara, eu tenho vários animes, Jujutsu é um dele, porque eu não li o mangá, tá, então, quando eu vi no anime algumas cenas, eu falei assim, não acredito, Nanami não mexe com Nanami, não mexe com Nanami, você gosta do Nanami também? Comenta aqui. Tá? E que apoie na construção sólida da história, né? Não só da história, mas também dos episódios. Então aqui eu tô dando 2 pontos para IA. É a história, que às vezes minha história tá imperfeita, mas também na construção dos episódios, porque você tem a história na cabeça como todo bom redator. Quando você coloca no papel, você vai vendo suas falhas, ou melhor, a IA vai te ajudar dentro dessas falhas, né? Os episódios podem ser curtos, tá? Mas devem sempre terminar no, olha isso, sempre terminar no clímax de forma que prenda o espectador para o próximo episódio e sempre trazendo algo na trama de forma inusitada. Então, a pesquisa deve contemplar os animes que fazem isso e técnicas de como prender a atenção do espectador na construção de um roteiro de anime. Poderoso isso daqui, não é? E essa estrutura de prompt, ela foi construída lá com base em um conteúdo especial que eu convido você a fazer parte. Faça sua assinatura, se torne um Prime Premium, aí você consegue conversar diretamente comigo pelo suporte se você tiver um projeto. Acabamos de lançar um novo conteúdo que é de criar imagens geniais com Nano Banana, e aí ali eu já te mostro até ferramentas que você pode usar, o Nano Banana Pro grátis, tá? E ele é um conteúdo muito robusto, além de ter os top 3 conteúdos aqui que o pessoal mais curte. Mas antes de ser premium, lê aqui direitinho, entende os termos de uso aqui e tal, o que a gente tem aqui de conteúdo. Presta atenção no que está acontecendo aqui para aí você entrar na plataforma, ver algumas ferramentas que a gente te ensina a construir por aqui, mas também a utilizar um domínio de prompt, que aí você não vai precisar colar mais nada, não vai precisar ficar colando as coisas aqui desse canal, e também como você estrutura imagens incríveis, e aqui tem umas imagens bem legais, com ângulo de câmera, com distorção de câmera, que você vai poder utilizar, beleza? Então bora aqui falar um pouquinho do nosso prompt. Ajustei aqui, ó, é só eu clicar aqui e ele vai começar a planejar. Isso demora um pouquinho, tá? Então eu já deixei o meu pronto aqui pra gente falar junto, que é este cara aqui. Ele fez uma pesquisa em mais de 50 fontes, além de engenharia de roteiro para anime com arquitetura. Então isso daqui ficou do balaio do gato para você poder estruturar. E aqui, ó, eu já vou torar o meu roteiro, a minha ideia, tá? Que é exatamente para isso, né? A gente vai utilizar esta ferramenta para torar a nossa ideia aqui dentro. Quando ele fizer a pesquisa, você só vai clicar aqui, ó, em importar, e aí ele vai jogar todas essas referências aqui para você, tá? Então significa que quando você for construir a sua IA, ela não vai delirar. Por quê? Porque ela vai atrás dessas informações que ela pesquisou. Essa é a sacada do Notebook LM, que ele vai, faz uma pesquisa na internet inteira, tá? Então tem site, tem uma série de coisas aqui que ele puxa, vídeos do YouTube, e aí ele vai utilizar como referência para construção do seu roteiro, que é como se fosse uma validação. Sabe quando você faz aquele filme dos Vingadores e você vai apresentar lá pro Kevin Feige para uma cúpula de validadores, né? E eles vão falar, isso funciona, isso não funciona, etc. Se bem que esse exemplo aqui da Marvel ela não tá muito com moral ultimamente não, tá? Eu acho que vai ter moral agora nesse próximo filme, porque eles estão fazendo uma pesquisa do que funcionou e do que não funcionou. E a partir disso, a gente cola a nossa história, tá? E a minha história é a seguinte. Ó, eu venho aqui para digitar e eu vou colar também, sempre seguindo um prompt parrudo, tá? Ó, tem uma história de 2 personagens, uma moça loira e um rapaz de cabelo verde. Quem é das antigas tá ligado do que eu tô falando aqui, tá? Que eu ensinei a mexer no Sora para construir esse anime e também no Midjourney para criar essa imagem. Midjourney não, né? Na verdade foi no Meta AI, tá? Eles se transportam pela linha do tempo dentro de uma cabine telefônica. Foi uma ideia que vocês me deram, faz isso num anime. Só que como eu preciso trazer uma roupagem do que funciona ou não, eu tenho que pedir ajuda para uma IA, tá? Porém, eles não conseguem saber onde vão parar toda vez que entram na cabine e fecham a porta. Eles vão parar em algum lugar e sempre passam por situações difíceis. Eles não se conhecem e foi o acaso que os juntou. Agora preciso do seu olhar como especialista para você me ajudar nessa história de anime que no final termina de forma subliminar, que eles estão apaixonados, mas precisa ser dramático, tá? Então aqui eu tô trazendo a minha história. Você pode carregar o seu roteiro. Posso pedir para ele fazer um roteiro para mim?
Pode. Eu aconselho? Não, porque vai ficar um genericão. O ideal é que você traga o seu aspecto humano como roteirista, desenvolve ali, usa sua cachola para fazer o roteiro desse seu anime e cola aqui para ele te apoiar a refinar. Eu digo que a IA, ela é excelente para refinar. Você está sendo maestro, você fala, tive essa ideia, deixa eu colocar no papel, estruturar ela e mandar para ele e vai refinando junto, que a gente chama de curadoria. Então, eu clico aqui, ó, e ele vai pesquisar em tudo isso daqui, ó, então ele vai olhar para todos esses carinhas aqui que a gente jogou aqui dentro e ele vai trazer para mim, ó, um cenário, ele vai trazer uma forma muito robusta de você trabalhar o seu roteiro. Esse é o tipo de conteúdo que eu sempre falo, vale ouro. Você tem um amigo que está querendo fazer uma história, já manda para ele. Você tem aí alguém que trabalha fazendo o roteiro, já manda para ele que vai salvar a vida deles, viu? Olha só. Essa é uma premissa clássica e poderosa. Ele já pegou até o macete que eu mandei aqui, que danado. E teve gente lá no vídeo que falou, ó, de Doctor Who, tá? Então aqui, mas eu foi até além do Doctor Who, né? Tem Bill e Ted, que também se transportam pelo tempo, que eu acho que Doctor Who bebeu de Bill e Ted, ou ao contrário, se você tiver mais informação, manda aqui pra mim, tá? E mais recentemente, em Link Click. Então você tá vendo que tem várias ideias que se utilizam desta mesma ideia. Como especialista de roteiro de animação, vou ajudá-lo a estruturar uma narrativa para maximizar o impacto. E aí ele começa a trazer tudo isso, ó, estrutura da narrativa, Kishotensu, eu não sei nem pronunciar isso daqui, tá? Diferente da estrutura de 3 atos ocidental, conflito e resolução, que é o que a gente usa aqui, né, que tem o clímax, usaremos o Kishotenkisutsu, não sei nem pronunciar, introdução, desenvolvimento, reviravolta e conclusão. Repara que este arco aqui de introdução, desenvolvimento, reviravolta e conclusão é utilizado até para você construir a estrutura da jornada do herói, que ele é chamado para alguma missão, ele nega, depois ele tem que superar e aí temos a conclusão. É usado também como uma arquitetura para música, que você entra aí de uma forma calma com a sua introdução, você vai ramificando a estrutura dos versos para chegar no refrão e se você quiser, você pode trazer até um solo de guitarra como se fosse o clímax para depois chegar na conclusão. Você está vendo que tudo tem a mesma linha de pensamento? Então a gente vai trazer isso daqui para o nosso anime e ele já traz a introdução. Estabelecemos a regra da cabine, moça loira, vamos chamá-la de Lia, tá? Então eu acho que inclusive é Lia o nome que eu coloquei lá, será? Eu não lembro. Rapaz de cabelo verde, Rain, entram na cabine, o público vê o caos, ele se transforma, nanana, então ele vai trazendo toda a estrutura para mim aqui, ó, de como as coisas vão acontecer pra gente, tá? Então ele trouxe aqui, ó, roteiro da cena final, por exemplo, cena dentro da cabine, espaço atemporal e tudo que tá acontecendo aqui, ó. A cabine está se desintegrando, vidros estourando, luzes piscando violentamente, o som é ensurdecedor, o rapaz percebe que algo deve ser feito. Você tá vendo que ele já tá refinando o meu roteiro aqui? E aí a moça segura na mão dele com força, gritando alto, com som abafa, ela está tentando puxá-lo para fora, para o mundo real, que se abre na porta, ação visual. Então ele vai trazendo tudo muito bem mastigado do que tem que acontecer, e aí ele traz a cena do mundo real. Você vê que ele vai separando alguns momentos aqui para a gente poder construir, né? A cena de dentro da cabine, cena do mundo real. Então você consegue já utilizar isso daqui para estruturar, tá? Então você pode até, depois que você trouxe aqui, gostei do seu final. Vamos supor que eu tenha lido, tá? Tudo isso daqui. Agora, me ajude a construir o episódio. Olha só isso daqui, hein? Episódio 1 em tabela. Preciso que de um lado da tabela você me diga como é a cena e do outro traga a história com as falas dos personagens. Por que eu tô falando isso aqui? Vamos ver se mata a charada. Porque quando ele for descrever como é a cena, eu já vou utilizar essa cena para gerar a minha cena com IA. E aqui eu tô trazendo as falas, que é exatamente para já construir o meu roteiro e ajustar. Isso é a curadoria humana, tá bom? Então, aqui eu tô meio que entregando. O correto seria você subir o seu roteiro aqui, mas eu tô meio que entregando só para você que quer acelerar a sua entrega, tá? Eu só vou rebuscar aqui o episódio, preciso que você na tabela me diga como será a cena, entre parênteses,
descrevendo-a como um prompt para gerar imagem. E aí vai. E por que gerar imagem e já não gerar o vídeo, Bruno? Porque é importante você entender que na atual data da gravação desse vídeo eu preciso ter o controle de todas as cenas para entregar um projeto realmente de alto padrão. E eu só vou conseguir isso fazendo cena a cena e animando por IA cenas a cenas. E aí você vai ter todo o contexto da nossa imagem e aí ele vai ter um projeto muito mais evoluído. E aqui está o seu roteiro lindo, leve, solto e maravilhoso, não é? Olha isso daqui, que coisa linda que ele trouxe para mim. O prompt já trouxe aqui com os comandos, anime de estilo cinemático e etc. E olha só isso daqui, tá, gente? Então ele trouxe aqui, ó, o meu arco em 7 cenas, né, de conclusão aqui do meu primeiro episódio, porque eu sempre quero que ele faça curto. Então ele trouxe aqui, né, anime de estilo. Ele já trouxe em inglês, porque é o formato que eu sempre falo aqui no canal, que é o melhor estilo de gerar prompts para ilustrações, e inclusive aquele curso que tem no Primer Premium ensina sobre isso, e aqui tem a narrativa, né, o roteiro, ó, som de chuva torrencial e trovões distantes, a cidade está vazia, o som de chuva, e aí você escuta uma voz, né, voice over, né, alguém falando. Dizem que o tempo cura tudo, mas e se o tempo estiver doente? Lia, loira encharcada, uniforme escolar derrubado. No nosso caso não vai ser uniforme escolar não, tá? Já vou mudar isso daqui. Corre desesperadamente pela rua, fugindo de algo que não vemos. Ela avista uma cabine. Então, você tá vendo aqui, ó, que ele já trouxe uma introdução para te prender, que é exatamente o que rola. Você sabia que se o anime não te prender nos segundos iniciais, você desiste? Se ele for meio parado? Então, aqui já está trazendo uma cena tensa. Inclusive, o Netflix usa isso. Começa os filmes. Começa com com uma cena que prende. No meio tem outra cena que prende. No final tem uma cena que prende, principalmente para arcos de ação, tá? Então aqui você tem toda essa hierarquia, né? Ela está tentando fechar a porta, ela está espirrado. Rain, que já estava lá dentro, abrigando-se da chuva, levando com o olhar lentamente, e ele não se move. Então já tem um encontro do Neida aqui dos dois, tá? Então você vê que ela fala, abre por favor, ele está vindo, ele está ocupado, ele está falando lá para ela e ignora. Então você já vê que já tem um negócio bem interessante pra gente construir isso daqui em formato de roteiro. Mas faça a curadoria para entregar o seu projeto, beleza? Este daqui é um exemplo muito robusto que ele entregou já passando por tudo isso e eu fiquei com vontade de transformar isso daqui em um anime de verdade. Se você quer ver isso daqui, comenta, dá o hype e curte isso daqui, porque aí eu vou entender. Fala assim, Bruno, eu já dei o like, já dei o hype, faz isso daqui virar um anime que eu trago para você. E este é um modelo que você pode adequar para todos os outros projetos. Curtiu esse tipo de vídeo? Diz aí para mim que eu tô te esperando para nós resenhar junto aqui, beleza? Até o próximo vídeo do IA Prime e se cuida. Tchau, tchau.